E aí, galerinha? Prontíssimos para mais uma aulinha de língua portuguesa? Conteúdo de gramática. Substantivo. Para que a gente possa contextualizar... Olha o meu cabelão. 2 meses sem cortar, mais de 2 meses. Bem, para que a gente possa contextualizar o conteúdo, eu preparei aqui uma historinha para vocês. Olha aqui essas imagens de fundo, né? Ou seja, aqui são telas famosas sobre o paraíso, né? Criado por Deus. Beleza. Quando Deus fez o mundo, né, ele viu que ele necessitava de alguém para zelar, para cuidar e tudo mais, então ele criou o homem. E achou interessante a criação do homem, e daí ele criou a mulher. Só que ele criou ambos em partes separadas, em lugares separados. Quando aconteceu o primeiro encontro, a primeira vez em que eles se viram, o homem era aquele sujeito tímido, com vergonha e tudo mais, e aí ele procurou um assunto em comum para chegar e falar com... Então ele procurou esse assunto em comum para chegar e puxar assunto, né, ali com a mulher. Então o que foi que o homem fez? Ele chegou para a mulher e disse: ei, você sabia que aqui a gente costuma, eu e os animais, a dar nome uns para os outros? Aí a mulher foi e disse: Adão? E assim surgiu o nome de Adão, né? E aí conversaram, prosearam e enjoaram, e ela disse assim: ah, tá bom, vou para casa. Ele disse: vá. E assim ficou o nome de Eva. Fim da história. Gente, né? Como humorista, eu acho que eu sou o melhor professor, então vamos ficar nessa vez de professor. A piada foi só, a história foi só pra gente poder contextualizar, uma vez que, né, costumava-se dar nome aos animais aí, e dar o nome dos animais, o nome Adão, o nome Eva são uma forma da gente designar os seres. E a gente vai trabalhar com substantivo, que tem essa função de designar, de nomear os seres, as coisas, tá bom? Fica de olho, assiste nossa aula, toma nota, bota o caderninho do lado e tal, pra gente anotar tudo direitinho, dá pause, volta o vídeo quantas vezes for necessário, tira print, é nóis, tamo junto. Bem, galera, depois dessa piadinha, né, aí, desnecessária, porém foi só pra gente criar um contexto, tá bom? Então nós vamos aqui assistir agora a nossa aula, de fato, sobre substantivo. Lembre desse conteúdo, né? Nós já vimos ele ainda durante as aulas presenciais, bem no início. A gente está só reforçando, né? Relembrando aqui, rememorando esse conteúdo, para que a gente possa novamente trabalhá-lo através de questões, de exercícios e tudo mais. Então, vamos começar também fazendo um conceito, né? Como bem já iniciei aí. Bem, tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Então, o substantivo é uma classe de palavra variável. Variável por quê? Porque ele vai mudar em número, vai mudar em grau, em gênero, entendeu? Então, já a gente vai ver tudo isso. E a função do substantivo, né, a sua função sintática, vamos dizer, é denominar os seres, ou seja, dar nome aos seres. E, além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, exemplos, Alemanha e Tatira, sentimentos, exemplo, raiva, amor, estados, alegria, tristeza, qualidades, honestidade e sinceridade, e ações, corrida, pescaria, né, estudo, por exemplo. Tá bom? Então vamos para adiante. Agora a gente já construiu aqui o conceito. Nós vamos ver agora a classificação. De acordo com aquilo que ele nomeia, o substantivo ele ele é classificado, ou seja, é organizado o estudo dele, ou seja, para como a gente pode classificá-lo e dizer de qual tipo ele é, vamos assim dizer. E para ajudar na organização dessa classificação, a gente formula pares. O primeiro par de substantivo são os substantivos comuns e os próprios. Comuns são os que nomeiam de forma genérica, ou seja, aqueles que nomeiam algo de forma mais generalizada, ou seja, mais ali no geralzão, vamos assim dizer. Por exemplo, menino. Menino é um termo geral, menino. Qualquer menino, então é uma coisa genérica. Do mesmo jeito, aluno, livro, montanha, né, escola, são bem mais comuns, porque têm um sentido mais genérico, mais amplo. Os próprios
são os que nomeiam um indivíduo específico ou exclusivo. Por exemplo, o menino Alberto. Então, o menino Alberto. Alberto, eu estou especificando. Alberto é nome próprio. Então, eu estou falando de um ser em especial. Ou seja, está sendo especificado. Lorena. Ai, Lorena. Nada a ver, né? Lorena também. Né? Dom Casmurro. Dom Casmurro aqui era uma das alcunhas que Machado de Assis trazia, né, por ele ser muito resmungão, muito chato, e pipipipopopó. Então ele era chamado de Dom Casmurro. Por exemplo, quando eu falei lá que escola é comum, se eu colocar escola Nazaré Guerra, eu já estou especificando, já estou denominando de qual escola eu estou falando, tá bom? Então, vamos se ligando aí. Passando para adiante, os concretos ou abstratos. E aqui vamos entender que é com relação ao que ele designa. Ou seja, o designa um ser que tem existência própria, que não precisa de outro ser para existir, ou designa um ser que só existe a partir de outro. E aí, de acordo com esse sentido expresso pelo substantivo, nós vamos formular, nós vamos classificar se ele é concreto ou abstrato. Primeiro, os concretos são os que designam os seres e as coisas com existência independente. Independente como assim? Que tem existência própria, não precisa de outro ser para existir. Por exemplo, corpo, homem, professor, fada. Mas professor, calma, fada? Sim, fada, duende, mula sem cabeça, boitatá, lobisomem, saci pererê. Todos esses seres, mesmo que sejam seres mitológicos, a partir de que eles foram criados aí no imaginário humano, vamos assim dizer, eles ganharam existência própria. Então passaram a existir nas nossas lendas, no nosso folclore. Logo, são substantivos concretos, tá bom? Só para reforçar isso daí. O próximo, os abstratos, são os que nomeiam emoções, sentimentos, estados, ações e qualidades. Ou seja, coisas que têm uma dependência de existência. Como assim? O sorriso de Mona Lisa. Nem sorrindo aquela mulher tá, né? Se tá, pelo amor de Deus. Brincadeira. Sorriso. Bem, um sorriso precisa de alguém para que ele exista. Precisa de um ser para que ele exista, né? Ou seja, eu percebo ele em outro ser. Então, ele não tem uma existência própria. Ele tem uma dependência em relação à existência. Da mesma forma, a alegria, a repulsa, a escuridão, né? Ou seja, ela precisa ser percebida. A escuridão precisa ser percebida. E para que ela seja percebida, necessita de um outro ser. Então, assim a gente fecha os concretos e os abstratos. Vamos para adiante. Simples e composto. Aqui a gente vai começar a entrar no processo de formação das palavras. Como as palavras são formadas na língua portuguesa. E aí é interessante a gente entender isso daqui, porque mais na frente a gente vai dar uma detalhada no plural dos compostos, por exemplo, né? Então, vamos lá. Simples ou composto. Os simples, os substantivos simples, são os que possuem um único radical. Um único radical. Um único radical. Radical não é esporte radical, né? Não, radical que eu estou falando de raiz, radix, raiz, raiz da palavra, né? E aí, por exemplo, na palavra câncer, nós vamos ter um único radical, né? Essa parte que vai permanecer inalterada em todas as palavras que venham a ser formadas a partir da palavra câncer, por exemplo. Canceriana, tem ali a raiz que permanece inalterada. Então, esse radical permanece, é único aqui na palavra câncer. Do mesmo jeito em raiva, gripe, ciúmes, tá bom? Então, tem um único radical, uma única base ali estrutural da palavra. Os compostos são os que apresentam mais de um radical. Mais de um radical como assim, professor? Tipo, justamente aqui quando eu falo sobre o processo de formação de palavras. Quando eu componho palavras, seja ela aqui por aglutinação, por justa posição, que isso aqui é outra aula, não vou nem detalhar. Ou seja, eu junto duas ou mais palavras para formar uma outra, eu vou ter aqui um substantivo composto. E aí esse composto ele pode vir no processo sem hífen, como estão aqui os exemplos, mas também pode vir outros com hífen, tá bom? Que não deixa de ser composto. Então, vamos lá.
palavra aeroterrestre. Aeroterrestre. Ó, aqui nós temos a presença de mais de um radical. O radical da palavra aero e o radical da palavra terrestre, terra, né? Então nós temos dois radicais. Ecoturismo, idem, mesma coisa. Neurocirurgião, a mesma coisa. Eu posso colocar micro-ondas, mesma coisa, composto, tá bom? Pé de moleque, mesma coisa. Então vamos entender aqui. Composição, não somente essa questão aqui de palavras sem hífen, as com hífens também entram aqui, porque eu despercebi e não coloquei aqui nos exemplos, mas está salvo aqui na minha fala. Ainda sobre o processo de formação de palavras, mas mais aqui sobre a origem das palavras, né? Ainda também sobre formação, logicamente, mas vamos lá. Nós temos aqui o par de substantivos primitivos e derivados. Primitivos. A palavra primitivo remete o quê? A primeiros, né? Ou seja, o homem primitivo, os primeiros seres humanos a habitar a Terra, por exemplo. Então, primitivo é a primeira, original, a palavra original. Derivados é aquele que deriva, que vem a partir de outra palavra. Então, os primitivos são os que não provêm de outro vocábulo, ou seja, não são formados a partir de outras palavras, mas eles podem gerar outras palavras. Então, é a palavra original, palavra primitiva. Exemplo, muro, porta, corpo, vou acrescentar aqui um outro, escola. Ok? Os derivados são os que se formam a partir de outros vocábulos, de outros substantivos. Como assim, professor? Por exemplo, muralha é formado, derivado de muro. Porteiro, de porta. Corporação, de corpo. Escolarização, de escola. Escolaridade também, de escola. Então, se liga aí. E tem uma classe, né, que aqui de uma classificação dos substantivos, uma classe de substantivos, que ele fica sozinho, mas ele é um sozinho que designa um agrupamento. Né? Então, são os coletivos. Antes que o engraçadinho diga, professor, coletivo é ônibus. Tá bom. Vamos lá, coletivos. Quando indicam coleção, conjunto de seres, desde que pertençam à mesma espécie. Ou seja, vamos aqui, multidão, uma multidão de pessoas. Aqui no Ceará, no Nordeste, nós temos um substantivo próprio para isso, né, gente? Nós chamamos de MOI. Então, uma multidão de pessoas, ou seja, várias pessoas, o mesmo conjunto ali de, né, pertencente a uma mesma espécie. Batalhão, né, ou seja, de soldados aqui, da polícia, né? Acho que é um batalhão. Enxame. Enxame de quê? De abelha. Então, vamos lá. Vamos seguir. Arquipélago. Arquipélago. Arquipélago eu vou deixar para vocês tentar adivinhar aí. Alguém sabe arquipélago aqui? De ilha, né, gente? Por favor. Pelo amor de Jesus Cristinho. Bem, nós vimos aí a classificação, agora nós vamos ver um pouquinho da flexão. Flexão, quando a gente vai para a academia, que a gente flexiona aqui o músculo, a gente está fazendo com que o músculo ele altere, ele mude o seu formato, né? Deixa aquela cor ali fraquinha, para ficar ali bombado, o músculo definido. Para isso ele precisa sofrer essa flexão, ou seja, uma mudança, né? Flexão é mudança. E aí essa flexão do substantivo ela vai se dar em alguns aspectos. Vamos primeiro imaginar a questão de número. Número, quando eu falo de substantivo, eu falo de singular e plural. Singular designa uma quantidade única, plural mais de um ser, né? Então, só para a gente recapitular que isso aqui a gente já vê lá no fundamental, apesar de que, né? Ninguém sabe o que vocês estavam fazendo nas aulas do fundamental. Vamos lá. Plural dos compostos, ou seja, dos substantivos compostos com hífen. Eu falei para vocês que nós íamos detalhar aqui sobre essa questão dos substantivos compostos, né? Então, vamos lá. Os compostos com hífen. Hífen é aquele tracinho lá, negrada, né? No meio das palavras. Brincadeira, eu sei que vocês sabem, gente. Então, vamos lá.
Flexiona-se o primeiro substantivo quando o segundo ele exprime uma finalidade ou semelhança, ou seja, faz uma especificação. Escola padrão ficará escolas padrão. Por quê? Porque padrão está especificando, está dizendo que é um tipo padrão. Então, não precisa ir para o plural, só o primeiro termo vai para o plural. Peixes, boi, né? Ou seja, peixes, boi está especificando qual é o tipo de peixe. Aqueles peixes boi lá, porque tem uma aparência, tem uma semelhança com um boi, né? Logicamente. Ah, e se parecer com vaca, é peixe vaca, por favor, né? Menos, quase nada. Vamos lá. Palavras repetidas ou que tenham ali uma semelhança, apenas a segunda palavra vai para o plural. É exemplo, tico-tico, ficará tico-ticos, reco-reco, reco-recos, tic-tac, tic-tacs. E, por exemplo, ping-pong, né, que são semelhantes, ping-pongs. Apenas o segundo termo vai para o plural, beleza? E tem aquelas que são invariáveis. Por exemplo, quando o primeiro termo ele for ou quando os termos forem advérbio ou verbo, verbo e advérbio são invariáveis, não existe essa flexão, né, aqui no caso. Então, nós não podemos colocar essas palavras no plural. Como assim? Tipo, bota, bota, fora. Bota é verbo, fora é advérbio. Então, nenhuma das duas vai para o plural, permanece bota fora. Né? Não existe botas foras. Não. Aqui não é bota da bota lá, bota do sertanejo. Cowboy. Não. Nada a ver. É bota do verbo botar e fora é advérbio, que indica que um lugar, né? Bota fora. Então, nenhuma das duas vai para o plural. Já porta-joias. Porta é do verbo portar, é onde eu coloco, ali está portando, né? Onde eu coloco as joias. E joia é um substantivo, logo vai para o plural. Então fica porta, não vai para o plural, joias. Beleza? Do you understand, class? Eu espero que sim. Plural de compostos sem hífen. Ou seja, os compostos sem hífen. Sem o tracinho, como eu falei para vocês. Substantivos unidos por preposição, apenas o primeiro vai para o plural. O que é preposição? É preposto. É aquele dizinho ali, ó, lá do pé de moleque, né? O di, tá bom? Então a gente entende que esse aqui, no caso, contém também os mula sem cabeça, né? Sendo que sem não é uma preposição, mas obedece a mesma regra, tá bom? Aqui. Então vamos lá. Pé de moleque fica pés de moleque. Não precisa botar os moleques no plural, apesar de serem muitos e danados. Bota só o primeiro termo. Do mesmo jeito, mula sem cabeça. Mulas sem cabeça. Tá bom? Show? Palavras sempre usadas no plural. Simples. Não tem outra coisa, é sempre no plural. Né? Se é sempre usada no plural, é sempre no plural. Mas tem o singular não. Ou, que parte do sempre usado no plural tu não entendeu. Então fica os afazeres, os arredores, minhas férias. Ah, lembrando que aí a hashtag que nós estamos colocando nas nossas publicações, tem gente colocando não é férias, gente. Férias é sempre no plural. Então não são férias. Hashtag ou hashtag, como tem uns que dizem, hashtag ou hashtag não são férias. Gente, eu vou pesquisar sobre se a gente coloca ou não os acentos nas hashtags. Eu acento, gente, por conta de eu ser louco nessa questão das regras, né? Então, se for errado, Deus me perdoe. Bem, assim nós fechamos a questão da flexão de número, né, dos substantivos, principalmente dos compostos, que são os mais difíceis, né? O restante segue meio que uma regra ali comum. E aí nós vamos para a flexão de gênero. Gênero, ó, gênero é masculino e feminino. As palavras podem variar entre masculino e feminino. Algumas, né? Tem umas que não variam. Então vamos lá. Ah, lembrando sempre que não é para se confundir gênero das palavras com a questão do sexo, né? Porque é totalmente diferente. A gente vai saber disso aqui justamente nessa variação aqui. Sexo é da espécie animal, do homem, da espécie humana, né? Já as palavras, elas têm gênero, que não quer dizer que seja sexo. Por exemplo, mesa é feminino, mas mesa não é
do sexo feminino. Né, gente? Pelo amor de Deus, não tem sexo. Então vamos lá. Gênero masculino e feminino. Vamos começar aqui por riba, como diz quem é daqui do interior. Os uniformes epicenos. Né? Epicenos a gente sabe que são aqueles substantivos que designam, que tem o gênero definido através do acréscimo de um outro termo, o termo macho e o termo fêmea, né? Que na própria palavra não tem como. Por exemplo, águia. É sempre a águia, não existe o águia, a não ser em alguns casos, né, de derivação de substantivação, enfim, algumas coisas, como por exemplo cabeça, né, ou cabeça. Enfim, mas vamos aqui. Águia, a águia macho, a águia só mesmo, a águia fêmea. Cobra, mesma coisa, a cobra macho, a cobra fêmea. Onça, a onça macho, a onça fêmea. Beleza? Não vamos esticar demais o cabo da baladeira, né, minha gente? Os uniformes, ou seja, aqueles que têm uma única forma para ambos os gêneros, só que aqui sobrecomuns. Por que eles são diferentes dos epicenos? Os epicenos eu posso colocar macho ou fêmea, né? Mas aqui eu não vou, porque lá eu estou falando de espécies animais. Aqui eu não posso. Os uniformes sobrecomuns são aqueles que são únicos para ambos os gêneros, para masculino e feminino. Não existe uma variação. Por exemplo, vítima, a vítima. A próxima vítima. Ou próxima, não existe ou próxima o vítima. É sempre vítima, a criança, o cônjuge, seja homem, seja mulher, seja no masculino ou no feminino, sempre será dessa forma colocado, tá bom? Não existe uma variação para o masculino, é sempre da mesma forma. Uniformes comum de dois gêneros. Como assim, professor? Sobrecomuns é o mesmo para ambos os gêneros, já os uniformes comuns de dois gêneros, eles são comuns para masculino e feminino, porém tem como eu marcar. Como assim? Por exemplo, se eu colocar o agente, James Bond 007, meu nome é James Bond. Eu posso colocar o agente James Bond, eu posso colocar a agente e eu esqueço o nome lá das colegas do James Bond. Porém, é a agente, né? Posso colocar aqui a agente de Ademias que veio à minha casa, por exemplo. Então, há uma variação, mas essa variação é marcada aonde? Aonde não? Onde? No artigo, né? Pode ser um pronome, beleza? Ou seja, um agente, uma agente, aquele agente, aquela agente. A mesma coisa para dentista, ou dentista, aquele, aquela dentista, uma dentista, colega, idem, mesma coisa, beleza? Os biformes não cognatos. Biformes por quê? Bi significa dois, é um prefixo que significa dois. Ou seja, duas formas, biformes, duas formas. Não cognatos por quê? Porque eles não possuem o mesmo radical, eles têm radicais totalmente diferentes. Por exemplo, dama, cavalheiro. A Dama e o Vagabundo, isso aqui é nome de filme, de música também, se não me engano. Nada a ver aqui. Dama, cavalheiro. Olha, totalmente diferente, né? Os radicais, a base da palavra. Cabra, bode. Aqui no Nordeste, né? No Ceará. Cabra, bode. E nós temos os biformes cognatos. Aí vocês podem pesquisar outros exemplos, né? Dos biformes não cognatos. Nós temos agora os biformes cognatos, aqueles que vêm da mesma base de radical da palavra. Por exemplo, galo, galinha, pato, pata, príncipe, princesa. Percebam, né? Então, aqui entra também professor, professora. Entenderam? Aluno, aluna, enfim. Isso aqui são os mais fáceis, né, de a gente trabalhar. Beleza? Fechamos aqui a variação, a flexão de gênero. Trazer a variação, a flexão de grau, né? Nós lembramos aqui, está de vermelho aqui, ó. O substantivo ele possui 3 graus. O normal, o diminutivo e o aumentativo, beleza? O normal não vou falar porque é a palavra no seu estado normal, ou seja, quando ele designa o estado, o tamanho normal das coisas, tipo casa. Beleza, vamos pegar aqui casa, como exemplo, casa. Show? E vou especificar sobre o diminutivo e o aumentativo. Existe duas formas de se fazer a flexão de grau. A forma sintética,
né? Tá aqui acima para vocês perceberem a forma sintética e a forma analítica aqui embaixo. Vamos começar com a forma sintética. O que é que acontece na forma sintética? Eu vou acrescentar um sufixo, ou seja, sufixo, acrescentado após o radical da palavra, no final da palavra, né? Então, por exemplo, eu posso usar o inho, o zinho e o zão, né? E algumas variações também, o zão vai acontecer uma modificação, eu já vou falar sobre. Vamos pegar aqui o grau aumentativo. É acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Por exemplo, vamos pegar a casa que eu usei como exemplo aqui no normal. Casa. Casarão. Casarão. Olha aqui o ão, né? O sufixo aqui, eu disse como ia mudar, não ia ficar somente o zão, né? Casarão. Tipo aqui a variação vai acontecer se eu colocar homenzarrão, narigão, né? Então vai acontecer diferente em cada uma situação de palavra. Isso aí é uma regra que vocês têm que estudar posteriormente, está no livro de vocês também, podem detalhar. Eu quis trazer aqui para não especificar muito, não atrapalhar muito vocês. O grau diminutivo na forma sintética é acrescentado ao substantivo um sufixo indicador de diminuição, né? Como, por exemplo, aqui, casa, casinha, né? Então, casinha, esse inha aqui significa, né, a questão do diminutivo. A forma analítica da variação de grau, né? Vamos lá primeiro. O que é que a gente faz aqui? É acrescentado um adjetivo. Como assim acrescentado? Eu coloco junto ao substantivo, posterior ao substantivo, coloco adjetivos como grande, pequeno, enorme, como vocês podem perceber aqui. Então, o que que acontece? Por exemplo, o substantivo, quando vai para o grau aumentativo, na forma analítica, eu vou colocar aqui um adjetivo que indica grandeza. Casa grande, né? Pé grande, né? Tipo, homem enorme. Entendeu? Então, a gente acrescenta aí o adjetivo. O grau diminutivo na forma analítica, eu vou colocar junto ao substantivo um adjetivo que indica pequenez, né? O tamanho pequeno. Por exemplo, casa pequena. Tamanho pequeno já é isso, né? Tamanho pequeno. Essa variação é mais, como eu posso dizer, mais simples, né? Não vai ter uma variação como no caso da forma sintética. Então, recapitulando aqui só para fecharmos, né? Nós temos a variação de grau do grau normal, como a palavra vem, para o diminutivo ou aumentativo. Obedecendo as duas formas, sintética, que eu vou acrescentar um sufixo, o inho, zinho, zão, enfim, alguma das variações, e a forma analítica, onde eu vou acrescentar um adjetivo que indique o tamanho, né? Seja ele grande, pequeno, enorme. Show? Fechamos assim, se liga aí na nossa aula, toma nota, rever esse vídeo quantas vezes for necessário. Bem, galera, essa foi nossa aula. Se tu gostou, dá um like aí. Lembrando que essa aula é produzida para os alunos, né, do segundo ano do ensino médio da Escola Nazaré Guerra. Simplesmente com função totalmente didática, que não tem nada de fins lucrativos. É nós, estamos junto, Método Carcará, voando alto.